Olá, seja bem-vindo à TV Camuaso. Muito obrigado pela preferência. Por favor, deixe o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Inscreva-se porque hoje vou conversar com Camilo Machado. Hoje vamos falar de esporte. Camilo Machado, que é da Globo Internacional, correspondente do Globo Esporte em Nova York. Camilo, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, é uma honra estar aí na TV Camuaso. Tudo bem, estamos aqui, né? Cada um no seu jeito, É, cada um onde quer que estejamos aí, passando por esses desafios aí da pandemia, a pandemia que acabou por comprometer muitos setores da sociedade, inclusive na área esportiva não poderia ser diferente, né, Camilo? Já começo mesmo com esta reflexão. Como é que o impacto do coronavírus no esporte, né? É verdade, Camuaso. Tá tudo parado, né? Mas não tá tudo parado, infelizmente. Na verdade, deveria estar tudo parado. Uhum. Todas as grandes ligas esportivas aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil mesmo, no mundo. Mas, por exemplo, a gente viu nesse fim de semana passado agora já um evento de UFC, um evento de MMA, que é o maior evento de MMA do mundo, UFC, já acontecendo aqui pertinho de onde eu estou, em Jacksonville, uma cidade da Flórida, a 1 hora e meia de carro daqui de onde eu estou. E já aconteceu esse primeiro evento sem público, naturalmente. Teve até um vídeo do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dando apoio ao evento. E ele que é amigo do Dana White, presidente do UFC. Mas já teve até um caso positivo na semana da luta, não sei se você ficou sabendo, Camuaso. Uhum. O Ronaldo Jacaré, o lutador brasileiro, testou positivo para o Covid e ele teve contato ali até com outros atletas e outros integrantes de equipe. Então, isso coloca em xeque aí todas essas medidas de segurança que dizem, né? Então, é Verdade. muito preocupante nesse momento, principalmente os Estados Unidos, que lidera essas estatísticas aí da pandemia global, país que tem 1/3 dos casos no mundo, praticamente, se a gente for fazer Uhum. uma comparação grosso modo. E Sim. agora eu acho que a situação é esperar. Eu sinto falta, na verdade, é de mais é de mais soluções globais. Eu acho que as pessoas estão conversando pouco entre elas, as ligas, as organizações dos países. É muito difícil a gente pensar numa solução isolada para o Brasil, isolada para o futebol brasileiro, isolada para o basquete, isolada para o basquete nos Estados Unidos, para as Olimpíadas no Japão, como se o mundo não fosse um só, né, Camara? Na verdade, uma pandemia Uhum. global, ela necessita, ela pede, demanda soluções globais e conversas e pesquisas globais, não que atinjam apenas um local. E eu falei da NBA agora. A NBA, que é a principal liga de basquete no mundo, né, a liga de basquete profissional americana, tem esses grandes craques, LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant. Essa foi a liga que puxou essa fila das interdições, das suspensões de grandes ligas em todo o mundo. A NBA, no dia 11 de março, quando o jogador Rudy Gobert do Utah Jazz testou positivo para o coronavírus, a NBA suspendeu todas as atividades por tempo indeterminado. E muita gente naquele momento, muita gente que ainda achava que era só uma gripezinha, muita gente achou que era exagerada a medida da NBA. Não, que isso, pelo amor de Deus, todos os jogos, suspender todos os jogos, que absurdo. Mas não. Dias e dias depois, todas as outras ligas no mundo e até no Brasil, o campeonato estadual acabou demorando uma semana depois dos campeonatos estaduais pelo Brasil, de futebol. O campeonato brasileiro a gente não sabe quando vai começar, mas depois até outras áreas, por exemplo, a Broadway, que é uma indústria de teatros e shows, entretenimento em Nova York, foi parada. A Disney, que é uma grande fonte enfim, é um grande negócio, né? E tem muitos empregos envolvidos e movimenta muito dinheiro. A Disney nos Estados Unidos fechou. Então, assim, o mundo fechou, na verdade. O mundo Apesar de alguns paralisou. governantes brigarem contra isso ou tentarem ali outros interesses e até empresários, enfim, pensarem de outra forma. Mas o mundo parou nesse momento e a gente está agora em maio.
Maio, um mês em que o Brasil está sofrendo muito, né? Apesar do pouco número de testes aí de Covid, tem um salto no número de casos e mortes no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, apesar desse grande número de estados que estão, muitos estados que estão reabrindo suas economias, suas atividades, isso não quer dizer que o país esteja numa condição boa para o coronavírus. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos ainda sofre muito com o coronavírus. E eu acho que existe uma sensação das pessoas que está melhorando, mas essa melhora está muito longe ainda do ideal para a gente poder viver na normalidade. Camilo, você acredita que há alguma perspectiva de volta? Você consegue fazer um vaticínio de quando é que tudo isso no Volta evento... para as competições esportivas, Isso, no para as evento competições esportivo. profissionais? Então, acho assim, primeiro que a gente tem que ver qual é a natureza de cada esporte, qual é a possibilidade de cada esporte para a volta ou não. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, que já foram adiados para o ano que vem, será que acontece mesmo? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Acho muito difícil até falar sobre isso, porque é daqui a tanto tempo, e ao mesmo tempo não tem tanto tempo para poder se resolver isso. Alguns especialistas, existe uma ala de especialistas que acha que as Olimpíadas só seriam realizadas se houvesse uma vacina que garantisse a segurança realmente desses jogos. Porque por mais que não... Por exemplo, com o público, com a abertura de público, eu acho quase impossível. Aí eu acho quase impossível mesmo. Aí eu posso descravar que eu acho quase impossível. E as Porque Olimpíadas agora são... aposta-se jogos sem plateias, não é apenas jogadores. Exatamente. Agora você imagina, os Jogos Olímpicos, eles são a grande reunião ali entre povos, é uma coisa que transcende até o esporte, né? É um momento bonito que de 4 em 4 anos o mundo se reúne em algum país, em uma cidade, na verdade, e ali comuta ali do mesmo ambiente, dos mesmos valores olímpicos, claro, aberto ao público e público do mundo inteiro que vai ali visitar e vai conhecer outra cultura e vai conhecer outra cidade. Quando você tira essa possibilidade de público, você tira grande parte desse espírito, né, olímpico. Já compromete muito porque o esporte essa competição. É sentimento, não é? Euforia, o aplauso, tudo isso faz parte do desempenho também. É a reação do público, né? A reação do público, né? O calor do público, né? Quando fica meramente uma transmissão televisiva, ou meramente uma transmissão, enfim, pela internet, enfim, uma transmissão audiovisual, acho que transforma, isso afeta um pouco, abala um pouco o espírito do que está sendo disputado ali, do que está sendo feito. Mas mesmo assim, eu acho que existem vários desafios, até no mundo. Acho que a pandemia tem que estar num outro lugar no mundo daqui a, por exemplo, 6 meses. Porque as pessoas não vão decidir na hora da Olimpíada se vai ter ou não. As pessoas vão decidir meses antes. Existem deadlines, né? Existem áreas, prazos, limites para poder se discutir isso. E, claro, envolve muito dinheiro também, porque são muitos patrocinadores, são direitos de transmissão de TVs no mundo inteiro, são confederações olímpicas no mundo inteiro que conversam com seus atletas, que conversam com suas equipes, com suas federações de esportivos, por exemplo, o Comitê Olímpico Americano conversa semanalmente com o Comitê Olímpico, com a Federação de Natação dos Estados Unidos, com a Federação de Ginástica dos Estados Unidos, com a Federação de Atletismo dos Estados Unidos, onde estão esses atletas, onde estão abrigados esses atletas. Esses atletas possuem seus patrocinadores, seus agentes, suas equipes técnicas que montam seus calendários. Então, esse é um quebra-cabeça muito difícil de ser resolucionado. E a gente tem que ver também as competições que também qualificam esses atletas para as Olimpíadas. Estava faltando muitas competições ainda para serem realizadas. Muitas competições. Então, existe um desafio até de calendário. Tem que caber tudo. O calendário já sinaliza algumas... em 2021, já algumas perspectivas, pelo menos teoricamente, Eurocopa, Copa América, aqui no Brasil, né? Mundial de clube, né? Tudo ainda stand-by, tudo ainda à espera de uma melhora na situação. Mas muito difícil. Camilo, Diga. Pode falar. Não, eu só queria deixar claro que a gente está falando aqui de grande, você deu como exemplo as Olimpíadas. Mas, por exemplo, o golfe,
O golfe movimenta muita grana aqui nos Estados Unidos. Tem um circuito profissional grande, passa na TV aqui, muita gente acompanha, tem muitos patrocinadores, tem grandes Exato. estrelas. A gente lembra do Tiger Woods sempre, né? Mas tem outros também. Esse PGA Tour, que é o circuito, tem data para marcar, tem data para voltar. No dia 21 de junho, no Texas, marcaram a próxima etapa. Deve acontecer mesmo, deve acontecer, tomando todas as medidas aí necessárias, sem público, e todo mundo com luva, máscara, enfim. Deve acontecer. Só que é o seguinte, quando falam de patrocinadores, assim, Tomás, a gente está falando de grandes empresas, grandíssimas empresas. E essas grandes empresas agora, nesse momento de crise financeira e de crise sanitária, eu acho que você há de convir comigo, que elas estão no fim da fila das prioridades de cuidados. É. Primeiro, existem pessoas morrendo em porta dos hospitais, depois existem pessoas com sem emprego e sem dinheiro, com falta de auxílio desses estados, tanto o Estado brasileiro quanto o Estado americano, quanto, enfim, no mundo inteiro. Depois existem as pequenas empresas e esses pequenos comerciantes que estão fechando suas portas porque não têm reservas, porque não têm tamanho para continuarem pagando seus aluguéis. Porque tem muitas empresas, quando a gente fala um empresário, parece uma coisa, é um homem rico, de terno e gravata, conquistando o mundo. Mas o empresário mesmo, muitas vezes, pode ser aquele cara que tem aquela mercearia, aquele botequim, aquela coisa pequena que ele sustenta simplesmente a família dele. Isso, ele sustenta a família dele e não quer conquistar o mundo, não quer criar uma franquia para dominar o mundo, para aquilo virar uma grande rede. Não, ele quer ali apenas seguir em frente, pagar ali as melhores condições ali de criação para os seus filhos, pagar para o seu companheiro, para a sua companheira ali, conjugal, e seguir em frente. E essas pessoas estão sofrendo muito, estão perdendo seus negócios, estão se endividando porque não têm reservas muitas vezes, já têm dívidas muitas vezes. Então, por exemplo, usando um exemplo até esportivo, na NBA, quando deu essa parada toda, Camuasa, todo mundo ficou perguntando, ué, e como é que vai ser o salário dos jogadores? Porque os jogadores recebem por dia de atividade. Só que esses jogadores são ricos. Esses jogadores são ricos. Tá tudo bem com esses jogadores. E aí o Kevin Love puxou também uma onda. O Neymar, por exemplo, já recusou 100 milhões de euros, 100 mil euros. O Neymar? O Neymar recusou 100 mil euros por PG queria renovar o contrato dele, né? E ele queria voltar para jogar. Muito dinheiro. Esses caras têm muito dinheiro. Então é o seguinte, esses caras têm que agora dar dinheiro. Agora é o momento desses caras salvarem, ajudarem as pessoas. Então o que o Kevin Love fez? Ele criou um fundo lá no Cleveland Cavaliers, que é o time dele, para ajudar os funcionários da arena, que vai ficar fechada por tanto tempo, e aquela tiazinha, o senhorzinho que está vendendo ali o cachorro-quente, o hambúrguer, aquele senhorzinho, ele precisa daquela arena aberta para poder ganhar o dinheirinho dele, do ganha-pão dele, no dia a dia. Então criaram um fundo para poder sustentar essas pessoas, que são, na verdade, chefes de família. A tiazinha que está fazendo cachorro-quente ali, ela sustenta filho, filha, marido, enfim, vai saber o quê. E aí criaram esses fundos e outros jogadores também doaram seus dinheiros. Sinto até falta de grandes atletas brasileiros terem não essa cultura, mas mais essa conscientização, esse envolvimento. Eu vejo essas lives aí de grandes artistas brasileiros em que eles pegam parte do lucro do que... Enfim, é uma coisa maluca. Na verdade, essa cultura da doação também é uma coisa muito, muito discutível também, né? Essa cultura da doação, porque de acordo com essa cultura da doação, você doa parte do seu excedente. Como se você pegasse um prato de comida grandão, comesse, lambuzasse, jogasse comida no seu rosto, aí mesmo assim sobrou comida no seu prato, aí nesse comida que resta, em vez de você guardar na geladeira, você dá ali para quem está morrendo de fome. Então, acho que essa é uma cultura que tem que ser até discutida nesse momento de pandemia global. Esse momento em que o mundo, né, o planeta, o sistema todo que a gente vive, o sistema de processos de trabalho, processos de produção, todos precisam ser discutidos. E essa cultura da doação, às vezes, faz muito bem para o ego de quem doa, né? Olha como eu sou bonzinho, eu vou doar aqui, eu vou ajudar essa pessoa. Mas, na verdade, o cara está numa situação completamente privilegiada
e ele dá um excedente do lucro, ele dá o resto do lucro dele para aquele cara que está ferrado ali, para aquele cara que está numa condição muito mal. E ele ainda quer Também para ganhar ainda quer, visibilidade, né? Mais ainda quer visibilidade. exatamente, ainda quer o bônus, ainda quer o post, ainda quer ainda quer os aplausos nas redes É. sociais de que foi o bonzinho, né? Ô, Camilo, eu gostava que você comentasse um pouco sobre a Liga de Futebol Profissional nos Estados Unidos, desde a época do Pelé, que foi jogar no Cosmos, na Copa de 94. Até de lá para cá, evoluiu já alguma coisa, né? O quanto evoluiu? Como é que você vê isso? Então, eu acho que a gente tem que separar até o momento do futebol, do soccer, né? Que é chamado de soccer. O Isso. futebol aqui é o futebol americano. Se a gente fala futebol aqui, futebol tal, até falar no nosso em português assim. Aliás, seu português muito mais correto que o meu, porque eu estou falando aqui com angolano, com português. Um professor, a mim acho maravilhoso o sotaque, a maneira como vocês, como angolano constrói. Tenho outros amigos angolanos que temos amigos em comum, na verdade, né? E Temos, eu fico sempre muito admirando o jeito, a elegância e a construção das frases, a construção das ideias, maravilhoso. Mais o soccer americano aqui, ele deu uma estacionada há algum tempo já. Por quê? Porque existe uma fila de grandes eventos. Então, o americano médio ali, que nem gosta muito de qualquer esporte, ele já é viciado no consumo de esporte normalmente. Então, ele sabe que na quinta-feira de noite vai ter o Thursday Night Football, que é uma noite especial da NFL. Então, às vezes, ele vai num bar ali com amigos, ele nem está muito interessado ali realmente naquele jogo, mas existe a cultura de ver aquele jogo. Mesma coisa na NBA, tem noites especiais, né? Sábado à noite, tem noites especiais de Natal na NBA. Então, o cara ali que nem gosta muito de ver algum esporte específico, ele sabe que tem NBA. E a Major League Soccer, que é a liga profissional de soccer aqui, de futebol, fica atrás. Então, eles tentaram, em alguns momentos, nas TVs aqui, colocar na TV aberta, pelo menos a final da Major League Soccer. E foi um fiasco de audiência. Não deu audiência. Porque o americano não pegou ainda, não se acostumou ainda com isso. Então, com isso, os patrocinadores escolhem outras ligas, os salários não são tão altos do futebol. E aí a garotada que quer ser profissional pensa até em outros esportes, tem que gostar muito de futebol para querer ser jogador aqui, né, profissional. Mas, por outro lado, existe esse boom, esse fascínio e essa coisa maravilhosa que é essa seleção americana de futebol feminino, liderado pela Megan Rapinoe, que além de uma cracaça de bola, uma jogadora fenomenal, ela é também uma ativista, uma figura muito importante na sociedade civil americana. Tem outras estrelas também, como a Alex Morgan, que teve uma filha agora há pouco, atacante, muito boa jogadora e também uma figura na sociedade civil muito importante, com envolvimento nas grandes questões da sociedade americana. E elas são esse frescor, todo mundo quer vê-las jogar, porque são goleadas e shows que elas dão, e também tem uma representatividade muito grande. Elas entraram numa briga contra o presidente Donald Trump, não quiseram fazer a visita à Casa Branca depois do título na Copa do Mundo na França, e, enfim, se posicionam de maneira muito, muito, muito digna ali, e sem entrar em juízo de valor sobre isso. Mas também lutam por questões básicas na sociedade, né? Contra a homofobia, contra o machismo, a favor dos direitos até de pagamento entre mulheres e homens no esporte. Então, muitas meninas que estão começando a jogar bola agora, meninas com 10 anos de idade, 11 anos de idade, veem essas referências e se inspiram para poder iniciar uma carreira. Eu gostava que de olhar um pouco também, Camilo, no esporte feminino aqui no Brasil, né? E olhar também para alguns fatos, recordar alguns fatos que marcaram a temporada, por exemplo, esportiva em 2019, a oitava edição da Copa Feminino, onde o torneio foi marcado pela eliminação da seleção brasileira pela França nas oitavas de finais. E também a Copa de Vôlei Feminina em setembro no Japão, em que o Brasil também decepcionou e após perder jogos decisivos, ficou apenas com a quarta colocação. Esses fatos indicam para ti que falta apoio ao esporte no Brasil?
Essa questão do apoio, mas isso é uma questão bem profunda, assim, porque existem níveis e etapas para se apoiar o esporte. Se a Sim. gente pegar o atleta de alto nível, esse atleta de alto nível que chega em quarto lugar numa competição internacional, ele é um atleta muito talentoso e muito preparado já. Vai ter uma diferença ali mínima pro atleta que vai ficar em terceiro lugar, em quarto lugar, em segundo e até o vencedor. Mas se ele já atinge esse nível, se essa atleta brasileira já atinge esse nível, pode ser esporte coletivo, esporte individual, ela já é uma atleta de altíssimo nível internacional. Então, claro, precisa de apoio para se manter, para continuar a sua preparação física, a sua preparação psicológica, a sua preparação técnica. Tem que ter uma equipe técnica, tem que ter, enfim, lugar para treinar, estrutura de treino, isso tudo. Esse é um ponto, mas essa é a ponta do iceberg, como a gente fala, né? Esse é o fim do processo, da linha. Se a gente fosse comparar uma linha de montagem da atleta brasileira, do atleta brasileiro. Mas o que precisa no Brasil, principalmente, na verdade, é a formação do atleta. Esse é o nosso grande problema do Brasil, a formação do atleta. A gente não consegue formar atletas. O jovem brasileiro, a criança brasileira, ela não pratica esporte. E onde é que ela teria que praticar esporte? Na escola. Ela teria que praticar esporte na escola pública. O brasileiro, o esporte brasileiro, ele depende mais de um talento quase que mágico, quase que divino, batendo ali no corpo de algum atleta brasileiro. É um jogador brasileiro de futebol genial, é um atleta, alguém do atletismo, um corredor no atletismo, enfim. E a gente precisa, na verdade, não, a gente precisa formar esses atletas desde criança, os fundamentos dos esportes, os fundamentos das modalidades. E a gente não Nos tem Estados nenhum Unidos é projeto. diferente? É diferente, mas eu acho ruim comparar também, eu acho injusto comparar. Mas se a gente olhar no Brasil, não existe na história do país um projeto de Estado para o esporte. Nunca, nunca. Imitando até o Lula, nunca na história desse país teve um projeto de Estado. Um projeto, olha só, Uhum. aliando o esporte não a uma medalha. Eu acho muito perverso com um atleta brasileiro, na hora de uma competição ali, cobrar uma medalha dela. Uhum. Porque ela já está vencendo competições com ela mesma há muito tempo. Ela não tem a formação que a atleta europeia tem, a formação, as condições até de escolares, de culturais que a atleta tem. E aí, no fim, o Brasil perde e falam que faltou equilíbrio psicológico, que elas amarelaram. Isso é uma coisa perversa, traiçoeira, com um atleta que está ali representando o Brasil de uma maneira muito digna. Então, eu não consigo criticá-las. Não consigo criticá-las. Não tiveram as melhores, os melhores resultados possíveis, mas o Brasil falta muita coisa para a gente poder ainda cobrar em pé de igualdade essas meninas assim, entendeu? Agora nos Estados Unidos, você perguntou dos Estados Unidos, Famosa. Aqui existe uma estrutura de formação do atleta que vem da escola, que vem do sistema de ensino. Na high school já tem a high school é um ensino médio, né? Sim. Já tem uma liga nacional de high schools, tem as ligas locais, e é super competitivo, e tem equipes técnicas, programas que ensinam essas crianças, esses jovens a praticar os esportes. Então, a liga de basquete de high school é fortíssima, a liga de vôlei até é fortíssima, vôlei que não tem aqui profissional, uma liga profissional, mas mesmo assim, os americanos têm times de vôlei muito fortes, porque tem essas ligas de high school e college, que é a universidade, nessa liga de college, é a liga de universidade muito forte. Agora, por que eu acho que não dá para comparar com o Brasil? Porque essas instituições de ensino aqui nos Estados Unidos são muito ricas, são muito fortes, mas são muito ricas e sobretudo, em sua maioria, não são públicas. Então, é até injusto com o Brasil falar, não, a gente tem que ter, porque as universidades e tal. O Brasil tem uma outra realidade, o Brasil precisa fortalecer o ensino público, precisa universalizar o acesso ao ensino, à educação para o Brasil. O Brasil ainda é um país em formação. O Brasil, assim como não tem estradas boas ainda, não tem linha férrea ainda para poder ligar Brasil ao Brasil, não tem ainda as transposições dos rios montadas, não tem ainda, falta infraestrutura para o país, falta também na saúde, na educação, falta ainda muito a se fazer para a gente poder cobrar alguma estrutura de esporte aí dentro do ensino. É muita gente ainda que não tem ainda condições para estudar, condições até sociais, não tem
saneamento básico em grande parte do Brasil. Então, a gente precisa resolver esses pontos antes para colocar o esporte aí. Mas, claro, eu acho que o esporte tem que estar no jovem que está na escola. Não dá para depender só do talento de algo mágico, brilhante, de alguém especificamente, de alguém individual. Assim. Ok. Camilo Machado, para terminar a nossa conversa, eu gostava de saber o que é que se fala sobre o Brasil, o que é que se fala nos Estados Unidos sobre o governo brasileiro, diante desta onda que nós todos estamos inseridos, esta pandemia mundial. O que é que os americanos comentam sobre o Brasil? O Brasil hoje é governado por um grupo e por um presidente que ignoram certas premissas da Organização Mundial de Saúde, certas medidas que outros países no mundo estão adotando. Então, o Brasil, nesse momento, o presidente do Brasil, nesse momento, eles aparecem nas capas de jornal e nos artigos aqui das publicações respeitadas nos Estados Unidos, por exemplo, com grande preocupação. Porque talvez agora o governo brasileiro, o combate ou não o combate do governo brasileiro em relação ao Covid-19 não é mais um problema, e nunca foi, na verdade, um problema só do brasileiro que mora no Brasil, mas é um problema do mundo inteiro. Porque a partir do momento em que tem um governo de um país de mais de 200 milhões de habitantes que está ignorando a gravidade de uma pandemia global, isso quer dizer que no mundo a gente vai demorar um pouco para resolver isso, né? Foi o meu entrevistado. Ele é jornalista, correspondente da Globo Internacional em Nova York. Camilo Machado, muito obrigado. Um prazer e uma honra para mim. Sou um grande admirador do seu trabalho. Se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações